cura é uma coisa complicada, porque se a pessoa tem um aspecto de saúde de transtorno mental e vai procurar o SUS, é pelo menos 1 ano e meio para conseguir um tratamento. Então, se você tem um funcionário nessa situação, ele não vai procurar o SUS de jeito nenhum. Vai procurar a rede credenciada. E isso tem bombardeado os planos de saúde. Eu vou falar um pouco também sobre isso. 1,5 milhão de pessoas hoje são portadores de algum tipo de transtorno mental ou comportamental. Dessas 5 principais causas do afastamento do trabalho, eu queria dizer para vocês o seguinte: quando nós falamos, quando faço a apresentação da saúde mental, eu procuro fazer a apresentação usando o mínimo possível de linguajar técnico e o mais possível de linguajar que a gente consiga ficar mais próximo, porque o meu objetivo é que haja a compreensão, né? E quando eu falo em transtorno mental comportamental o tempo todo, é que não tem outro jeito de eu falar. Mas quando eu me refiro a transtorno mental comportamental, eu estou falando de todas as doenças constadas no CID-10, né, na letra F de faca, que fala das doenças psiquiátricas. Então todas elas são as doenças de cunho emocional. Então o transtorno mental e comportamental são todas as doenças de cunho emocional. Então quando eu disse para vocês que das 10 principais causas, 5 delas de ordem emocional, a campeã, carro-chefe, a depressão. A depressão está sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde a doença do século. O transtorno mental e comportamental já é considerado do CID do século. A depressão é o grande carro-chefe. Pois é, gente. Em 2010, 1,5 milhão de pessoas já tinham transtornos de saúde mental no Brasil. E o mais importante, uma matéria recente do nosso Clipping, não é matéria nossa, mas veiculada no nosso Clipping, retratava com clareza que só a TEA, transtorno do espectro autista, um dos componentes da saúde mental, que são vários itens da saúde mental, só esse item já tinha agora 2.400.000, quase o dobro do que tinha toda a saúde mental em 2010. Olha como isso está evoluindo, está chegando perto de cada um de vocês, perto dos seus funcionários, perto da sua família, perto de todos vocês. Então, fique atento nesse vídeo, doutora Marisa, que ele está muito interessante. 20% dos custos hoje, olha, isso é muito importante, eu queria deixar bem claro para vocês, que 20% dos custos são devidos ao absenteísmo. E 80% são atribuídos ao presenteísmo. Gente, inverteu-se a porcentagem de gastos hoje com os funcionários comprometidos com algum tipo de doença. Olá, amigos do Canal Única. Aí, estão gostando da série da saúde? Tá mexendo com vocês, hein? E estamos aqui à disposição. Vai seguir mais um aí, vá até o fim da série. Por favor, curta nosso canal. Compartilhe esses vídeos com a pessoa que você conhece que está no meio. Sabe? E se inscreva, porque virão automaticamente para você os novos vídeos. A série está maravilhosa. Bom proveito, meus amigos. O custo estimado com o decréscimo de produtividade que o indivíduo apresenta, representa uma perda adicional hoje de 32 bilhões de dólares por ano. Isso mostra pra gente que trabalhadores com depressão apresentam hoje 3,7 vezes mais improdutividade do que os não deprimidos. Em termos de afastados, o afastado hoje, vocês RHs, vocês sabem o quanto esse indivíduo custa para vocês, empresa. Por quê? Porque ele está afastado, o INSS paga 70% do salário dele, alguns dos sindicatos, como o Jorge trouxe aqui hoje, o que ele faz? Dependendo do sindicato, ele determina para você, empresa, que você complemente os 30%. A gente não tem, às vezes, noção da amplitude que custa um afastamento. A gente pensa que é só o dia parado, mas fique atento ao que está falando a doutora Marisa, que ela dá uma outra dimensão, outra amplitude no custo, na complexidade do custo de um afastamento. Vamos seguir. Você complemente os 30% e que você mantenha os benefícios e os encargos. Vamos colocando tudo isso aí na ponta do lápis. E agora, tá? Então o sindicato me falou, eu tenho que botar 30%, tenho que botar os encargos, tenho que botar os benefícios, mas a cadeira está vazia e eu preciso de alguém aqui. Aí eu vou lá e contrato um outro indivíduo com todos esses gastos. Então o que acontece? O indivíduo afastado no Brasil hoje, ele, dependendo do poder aquisitivo dele, ele não tem condições de se tratar. E o indivíduo afastado, o que ele faz? Eu estou falando em saúde mental. Ele vai para o psiquiatra dá o laudo para ele, ele leva lá. Se ele não tem um poder aquisitivo para fazer o tratamento, a psiquiatria trata os sintomas. Há necessidade da psicologia para se tratar a causa. O que gerou, o que desencadeou essa depressão neste indivíduo? Qual foi o conflito principal? O desencadeador. Isso ele não tem. Por quê? Porque se ele for triado para a rede pública, ele vai levar aproximadamente 1 ano e meio na lista de espera para ser chamado para dar início ao tratamento dele. Você imagina um indivíduo deprimido esperando 1 ano e meio para ser tratado, né? E se
for uma pessoa, não, então não dá, eu não posso, eu tô mal, o RH direciona ele para onde? Para onde vocês vão direcionar? Para a rede credenciada. A rede credenciada pela ANS determina 12 sessões de psicoterapia por ano. 12 sessões de psicoterapia por ano, a própria ANS entende que não se trata, porque ela coloca lá como atendimento emergencial. Portanto, não trata-se nada. Atende-se ali a crise. Se esse indivíduo vai para a rede privada, consultório particular, nem sempre o indivíduo tem condições financeiras para mexer no orçamento dele para fazer esse tratamento. Que além de ser, como psicoterapeuta, eu posso afirmar para vocês, além de ser um tratamento caro, é um tratamento longo. Cada um de nós temos um tempo, cada um de nós temos um ritmo, portanto, eu e você podemos ser portadores da mesma doença, tratarmos com o mesmo profissional e um de nós dois pode evoluir mais rapidamente do que o outro. Isso não significa que quem evolui primeiro é melhor. Cada um. Eu estou fugindo. Pois é, ela deixou alguns pontos claros aí, a perda de produtividade que causa o absenteísmo, gente, e ela colocou bem que houve uma perda de 32 bilhões de dólares no mundo, que é o impacto na produtividade. E nós estamos sempre preocupados com o absenteísmo, que ela faltou, me deu prejuízo. Mas, gente, pasmem, desses 32 bilhões de dólares, apenas 20% é do absenteísmo, 80% é pelo presenteísmo, em que se caracteriza fortemente os transtornos mentais, entendeu? Então fique atento nisso, que presenteísmo é uma coisa muito séria. E ela diz uma coisa que tem que se preocupar realmente em administrar isso. A gente, quando tem uma pessoa com uma doença, vai na psiquiatria. A psiquiatria não é preventiva, ela é curativa. Estão levando pessoas já com problema. A psicologia vai ajudar você a diagnosticar a fonte, a origem do problema. Então, talvez a preocupação de psicologia deve ser mais intensa na sua corporação do que a psiquiatria, que uma é prevenção, é buscar a origem, buscar as causas, e outra é consequência. Então, trabalhando na consequência, não está represando a origem. Então, o assunto psicologia deve ser visto com muita seriedade e responsabilidade pelo gestor de grandes efetivos humanos. Vamos seguir no que fala a doutora Maria. Essa mulher é um gênio, estou encantado com essa mensagem que ela está trazendo aqui. Então, aqui eu queria dizer para vocês o quanto isso está crescendo, o quanto a saúde mental, as doenças de cunho emocional estão aumentando. Em 2006, nós tínhamos 612 casos pela INSS afastados. Em 2008, nós já tínhamos 12.812 casos. Então, 35 bilhões são gastos por ano pela Previdência para os portadores de algum tipo de transtorno mental. Bom, então aí eu queria falar um pouquinho lá. Pois é, gente, vocês observam que ela está falando para a gente em 2010, foi ela fazer esse evento. E ela se reporta a uma comparação entre 2006 e 2008, que eu me assustei com esse número. Em 2006, apenas 612 casos eram registrados no Brasil dessa doença, desses transtornos mentais. E já em 2008, 2 anos depois, 12.812. Talvez porque os protocolos originais não caracterizavam como transtorno mental algumas patologias que apareciam. Talvez os protocolos foram melhorando e o diagnóstico mental ficaram mais evidentes. Então, deve ter um erro aí, deve ter uma distorção provocada por isso, mas é um número fabuloso. E estamos falando de 2010, gente, nós estamos em 2025, são 15 anos após, essa coisa deve ter ficado muito mais grave. E ela fala também, uma coisa que nos preocupa muito, que é a cura. A cura é uma coisa complicada, porque se a pessoa tem um aspecto de saúde de transtorno mental e vai procurar o SUS, é pelo menos 1 ano e meio para conseguir um tratamento. Então, se você tem um funcionário nessa situação, ele não vai procurar o SUS de jeito nenhum. Vai procurar a rede credenciada. E isso tem bombardeado os planos de saúde, e eu vou falar um pouco também sobre isso. Os planos de saúde, até um tempo atrás, nessa época, em 2010, por exemplo, eles tinham um limite de terapias. Eram 12 por ano. Talvez por esse acréscimo da incidência dos transtornos mentais, isso foi modificado por pressão social ou por pressão de consciência mesmo, da percepção do risco. Hoje não tem mais limite. Esses limites foram estancados, é livre agora, quanto forem necessários, quem vai definir é o médico. E isso, a liberação dos números de terapias, foi o estopim que está fazendo explodir os planos de saúde e colocou o sistema todo quase que no caos. Hoje o maior problema dos planos de saúde é a saúde mental. E como a doutora mostrou, do próprio SUS. O SUS tem uma existência incrível, insuportável de saúde mental. Gente, isso está chegando muito perto de vocês. Fiquem atentos a isso, por favor.